Brasilinas e brasilinos, boa noite! Hoje o roteiro parece coisa de filme ruim da Netflix, mas infelizmente é documentário da vida real. Porque Donald Trump, sim, ele mesmo, o homem que acorda de manhã pensando: como é que eu vou deixar alguém desconfortável hoje? Anunciou a criação do Conselho da Paz para Gaza e convidou quem? Lula! O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Trump, faz isso não, meu irmão. Você está convidando um sujeito cujo governo rouba até velhinho do INSS para cuidar da paz no Oriente Médio. Vão sumir até os camelos. Se deixar, o Lula não leva diplomata, leva o MST. Daqui a pouco tem ocupação em Gaza. Essa faixa aqui agora é improdutiva, companheiro. É capaz do Hamas olhar e falar: não, peraí, calma. Isso aqui já tá demais. Aliás, pergunta sincera, o Lula ia representar quem nesse conselho? Israel? Os palestinos? Ou o Hamas? Porque do jeito que ele fala, parece que ele ia sentar na mesa e dizer: olha gente, eu tô aqui como observador isento, mas se Israel puder pedir desculpa primeiro pra mim, beijando minha mãozinha, eu vou gostar. Israel está declarando que o presidente Lula não é bem-vindo até que retire os comentários que fez sobre a guerra em Gaza. E olha que essa é, segundo o próprio Lula, a grande chance dele provar aquela frase histórica e imortal: por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. É isso, gente. Décadas de diplomacia internacional, ONU, tratados, acordos, eram tudo inúteis. O que faltava para o Oriente Médio era uma Brahma, um amendoim, um sindicalista de 9 dedos e uma mesa de plástico da escola. A guerra, se comparada, é mais ou menos semelhante. Ou seja, ela começou, alguém tem que parar. Os dois que começaram não vão tomar iniciativa de parar. Alguém de fora tem que ajudar. A gente ri, mas imagina se isso acontece de verdade. Porque eu já consigo visualizar. Vejo o Brasil enviando um efetivo de paz para um lugar que não conhece a paz. Vejo soldados brasileiros melancias, treinados durante anos para pintar meio fio, cortar grama, fazer vídeo motivacional com musiquinha do Coldplay, dar cachorro quente para petista. Esses caras frente a frente com jihadistas treinados desde o berço para morrer sorrindo. Enquanto isso, os americanos sentados numa cadeira de praia com um óculos escuro falando: interessante. Vamos ver como isso vai dar. É tipo botar o elenco dos Trapalhões na SWAT para enfrentar gente criada num manual chamado Como Explodir o Mundo Antes do Café da Manhã. E mesmo assim, Trump foi lá e convidou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou Stalinácio para o tal Conselho da Paz para Gaza. E o Lula ainda não respondeu. Claro que não respondeu. Porque o 9 dedos está olhando para essa carta como quem recebe uma intimação judicial. Ele olha, vira, lê de novo e pensa: isso aqui é convite ou é cilada? Porque, vamos lembrar, Lula sempre fez oposição às ações militares em Gaza. Chamou de genocídio, falou que não era guerra. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ou seja, Lula conseguiu a proeza diplomática de irritar Israel, irritar judeus, irritar aliados e não resolver absolutamente nada. Aí, agora a situação é maravilhosa. Lula diz: tá tendo genocídio. Trump responde: então vem ajudar a resolver. Lula: deixa eu pensar. É tipo o sujeito que passa o ano inteiro reclamando do síndico e quando o síndico fala: então entra pro conselho do prédio. O cara responde: não, veja bem, eu só gosto de reclamar. Porque agora vem a parte mais totosa. O homem que odeia Israel foi convidado para um conselho presidido por quem? Donald Trump, o maior aliado de Israel. Ou seja, é tipo chamar o vegano para a churrascaria e colocar ele como chefe da grelha.
Enquanto isso, do outro lado, Javier Milei, presidente da Argentina, recebe o convite e faz o quê? Publica no X e diz: será uma honra. Pronto. Um aceita como estadista. O outro precisa fazer reunião, grupo no WhatsApp, consulta espiritual e leitura de tarô geopolítico. Milei já tá lá. Terno passado, bandeira no fundo, foto institucional. Lula tá assim: e se eu aceitar, a militância me cancela? E se eu não aceitar, a imprensa internacional me zoa? E se eu aceitar e der errado? Meu amigo, spoiler, vai dar errado de qualquer jeito. Porque olhe o elenco do conselho. Marco Rubio, Tony Blair, o presidente do Canadá, o presidente da Turquia, o ditador do Egito. E no meio disso, Lula. É tipo montar os Vingadores e colocar o Didi Mocó. Todo mundo com histórico diplomático, estratégia militar, alianças globais. E o Lula entrando com uma pastinha dizendo: companheiro, eu trouxe aqui um discurso que fiz em 1989. Janja, me passa aí a pasta. Trump ainda escreveu: o maior e mais prestigiado conselho já reunido em qualquer momento e lugar. Trump exagera? Claro. Mas uma coisa ele não exagera: a armadilha política. Porque o plano é gigantesco. Governança, reconstrução, investimentos, segurança, desmilitarização, nova polícia, força internacional. E aí vem o detalhe que o petista não leu direito. Para participar, os países precisam contribuir com pelo menos $1 bilhão. 1 bilhão? Aí o Lula deve ter cuspido o café. Mas peraí, eu tenho que pagar para ser convidado? Sim, Lula, é tipo o camarote premium. Você não entra pela fama, você entra pagando. E eu já imagino. Para financiar o Conselho da Paz, o governo anuncia Imposto da Paz, taxa solidária, contribuição humanitária compulsória e um pix emocional. Tudo isso enquanto o brasileiro mal consegue pagar a própria conta de luz. Mas aí vem o melhor, a verdadeira pegadinha. Porque Trump não colocou o Lula ali por admiração. Isso é o tal do xadrez 4D. É a armadilha com neon piscando. Porque agora o Lula está numa sinuca de bico histórica. Olha as opções dele. A. Se Lula aceita e fica contra Israel, ele perde um pouco de credibilidade internacional que ainda resta. B. Se Lula aceita e fica a favor de Israel, a militância petista, China e Rússia e Irã entram em combustão espontânea. C. Se Lula aceita e fica neutro, prova que ele é um líder sem coragem, sem posição, sem coluna. E D. Se ele recusar, vai parecer que ele nunca quis paz nenhuma. Só queria lacrar, só queria discursar, só queria aplauso de plateia ideológica. É genial. Trump colocou Lula num daqueles jogos em que todas as portas dão no abismo. É tipo o filme Jogos Mortais. Você pode escolher qualquer caminho, mas todos levam à humilhação. Destaque em nosso site é que convite de Trump para conselho em Gaza põe Lula em dilema diplomático. Vou clicar nessa matéria e vocês vão aí acompanhando comigo. A apuração dela, ó, Jussara Soares, é ela quem soube, escreveu o texto e compartilhou aqui com a gente. O presidente vai avaliar nos próximos dias se aceita integrar o conselho, liderado pelos Estados Unidos. O que diz aqui? O convite feito pelo presidente dos Estados Unidos para que Luiz Inácio integre um conselho de paz para supervisionar a reconstrução da faixa de Gaza, colocou o presidente brasileiro diante de uma decisão politicamente sensível, com potenciais custos diplomáticos. Lula deve avaliar nos próximos dias se aceita ou não participar dessa iniciativa. Antes, porém, deverá observar, junto com os auxiliares, os impactos geopolíticos de uma eventual participação, bem como pedir mais informações sobre a atuação do grupo, liderado pelos Estados Unidos. Aí aqui embaixo, ó, tem mais informações, então que eles só devem se manifestar oficialmente após Lula definir o que eles vão fazer disso tudo. A carta convite foi enviada diretamente a Lula. E aí, uma questão que depois a gente explica mais para vocês, que também está na home do nosso site, é isso aqui, ó. Trump cobrará $1 bi de países para estender mandato em Conselho da Paz, ou Conselho de Paz. $1 bi. Então, depois de 3 anos do país estar neste conselho, você vai ter de pagar, tipo um grupo de associados, você vai ter de pagar para permanecer neste conselho. Ainda hoje aqui no jornal a gente volta. E o pior, se Lula aceitar,
Trump ainda vai esfregar na cara do mundo. Viram? O amigo do Irã, da China e das ditaduras agora sentou comigo. Se recusar, Viram? Falava em paz, mas não quis ajudar. é checkmate político. Sem tabuleiro, sem juiz, sem VAR. Trump simplesmente colocou Stalinácio em exposição internacional. E talvez, só talvez, esse seja o plano desde o começo. Não convidar Lula para ajudar, mas convidar Lula para se explicar. Porque agora ele vai ter que escolher entre o discurso, a prática, a base petista, a própria incoerência, os chefes chineses, russos e iranianos. E qualquer movimento, qualquer um, vai pegar mal. No final das contas, não é um conselho da paz, é um teste de realidade. E o Lula está olhando para essa carta como quem olha para um espelho. E o espelho, ao contrário do Lula, nunca mente. Porque no fim das contas, esse convite do Trump não é diplomacia, é interrogatório. Não tem mesa de negociação, não tem conversa entre iguais. Tem uma cadeira, uma luz forte no rosto e alguém do outro lado só esperando o Lula abrir a boca. E, como em Silêncio dos Inocentes, o mais perigoso não é o que o prisioneiro diz, é o silêncio constrangedor depois que ele fala.